Projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal número 9.440, de 9 de maio de 2005, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Jogos de musicalização para professores do ensino regular. Então essa pesquisa é contemplada do Prêmio Nelson Seixas de 2021 e ela visa trazer para professores e professoras do ensino regular jogos de musicalização para que possam ser trabalhados nas salas de aula. E esses jogos são para professores e professoras que não tenham nenhum conhecimento musical teórico, né, de formação mesmo, porque vivência e um pouco de conhecimento musical a gente carrega já com a gente, né, desde de criança, quando a gente escuta uma música, quando escuta alguém cantando, quando você canta, quando você, né, tem já um contato com a música, isso aí já é uma vivência musical e já é uma parte importante da educação musical. Então os jogos que a gente vai trazer, que eu vou trazer nessa pesquisa, são jogos de automação das notas, né? Que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, nas suas ordens ascendentes e descendentes, né? Jogos de altura musical do grave e do agudo, e jogos para conhecer as figuras musicais, o seu número de valor, né, o seu número na partitura, que cada uma das figuras musicais tem um determinado número, e suas pausas. Enquanto a nota é o som, nós temos também a pausa, que é o silêncio, né? E antes de tudo, eu queria indagar a vocês, fazer uma pequena pergunta para vocês, né? É uma coisa que parece que é uma coisa muito, muito fácil de ser respondida, mas quando a gente vai pensar nesse assunto, fica um pouco abstrato demais, né? Que seria isso aqui, ó. Que é a música, né? Então, se você jogar lá no Google, no qualquer outro mecanismo de pesquisa na internet, você vai achar algumas definições, igual essa, que a música é o substantivo feminino que dá nome à arte e técnica de combinar os sons de formas melodiosas e com ritmo, podendo ser transmitida por meio de voz e de instrumentos musicais. Essa é uma definição de música. Outra, música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som. A música divide-se em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. Aí aqui explica: a melodia é a combinação de sons sucessivos dados um após os outros. A melodia nada mais é de quando você pega a parte da música e, vamos supor, eu vou tocar aqui um trechinho. Certo? Esse é o trechinho do Alecrim. Essa é a melodia da música Alecrim. Então, quando a gente tem a música instrumental, a melodia é esse caminho das notas, né? Que dá pra gente a impressão de se fosse a voz, né? E quando a música é cantada, é a parte da voz, né? Igual Alecrim, essa é a melodia. A harmonia é a combinação de sons simultâneos emitidos de uma só vez. Exemplo, acorde, grupo de notas que preenche e embeleza a melodia. Então, se aqui a gente tem a melodia, aqui nós temos a harmonia. Aqui nós temos a harmonia.
essa é a harmonia e essa é a melodia. E o ritmo nada mais é que você tocar a combinação dos valores pequenos e grandes, nos mostrando a velocidade da melodia, tá? A disposição das notas que vai nos dar a ideia da melodia, tá? E também a gente pode ser numa outra maneira, o ritmo é o jeito que você está tocando. Se você pode tocar em samba, em pop rock, em baião e assim por diante. Então o ritmo tem essas duas definições, né? E depois, se a gente também for continuar procurando, vai aparecer aqui, ó, música nada mais é do que a arte do som. Portanto, o som tem 4 propriedades: duração, é o tempo de produção do som; intensidade, se o som é forte ou fraco; altura, se o som é grave ou agudo; e timbre, é a origem do som; fonte, emissora, se vier de um violão, um violino, cavaquinho, flauta, voz humana e etc. Certo? Então vamos lá. Duração. Quando a gente tem a nota, pode ter a nota durando um tempo, durando 2 tempos, 4 tempos, e assim por diante. Isso então seria a duração. Você combinando a duração das notas e a altura das notas, você consegue a melodia que você deseja, né? Intensidade, se o som é forte ou fraco. Então eu posso ter um som fraco e posso ter um som forte, fraco, forte, certo? E o som grave ou agudo? Grave, agudo, certo? Então grave a gente fala que é um som mais gordinho e o agudo um som mais fininho, tá? Timbre é a origem do som, a fonte emissora, se veio do violino, se veio do violão, enfim, se você pegar um violão, você vai ter um timbre, certo? Esse é um timbre do violão. Se você por acaso pegar um outro instrumento, vamos supor, aqui eu vou pegar um cavaquinho, um ukulele. Então se eu pegar o ukulele, eu vou ter já um outro timbre, né? Um outro, como é que a gente pode dizer? Uma outra cor do som, assim, né? Pelo timbre você reconhece que instrumento que é, tá? E assim, os sons musicais, conforme as suas alturas, recebem os seguintes nomes: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e novamente seguindo a sua ordem repetitiva, onde damos o nome de escala natural ou diatônica. Eu não vou falar de escala, que é uma coisa que já entra uma parte mais profunda, assim, aprofundada, né? Então eu vou falar que seria a automação das notas, que é isso aqui, ó. O do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A música ela é cíclica. Então se eu pegar do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, do, ré, mi, fá, vai ser sempre essa ordem. O que muda são alturas, né? Se vai ficar mais grave ou mais agudo. Vamos supor, posso fazer aqui, ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fiz de dó a dó. Se eu continuar, ré, fá, sol, lá. Então eu vim desse dó até esse. Então vocês veem que esse é mais grave e esse é mais agudo, certo? Então, nos primeiros jogos que a gente vai mexer, que a gente vai trabalhar, que são os jogos de automação musical, de automação das notas, a gente vai trabalhar com esse do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo?
Bom, então muito bem. Agora nós vamos falar sobre a ordenação dos nomes das notas e leitura relativa. Então é a automação das notas que a gente vai trabalhar, certo? Que é aquele do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do que a gente veio falando no slide anterior. Então, formação, desculpa, formação de padrões verticais, tá? Material: cartelas com estruturas verticais de diferentes alturas a serem preenchidas pelas fichas com os nomes das notas. Fichas com o nome das notas suficientes para preencherem todas as cartelas. Então eu fiz aqui, ó, 7 espacinhos, tá? Verticalmente, que dá o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Se vocês quiserem, podem começar pelo ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, do e assim por diante. Eu só fiz aqui um exemplo e depois eu vou mostrar para vocês aqui o joguinho que eu fiz na cartolina mesmo. Que aqui, ó, aqui no vídeo irei demonstrar o jogo com cartolina apenas para ilustrar que se pode fazê-lo, né, com qualquer material. Então eu fiz aqui um joguinho numa cartolina, fiz as fichinhas também em cartolina de cor diferente, só para vocês verem assim, ilustrar, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? Além do jogo vertical com 7 notas, que é essa aqui, pode-se fazer uma cartela com mais notas, 15, 20 notas. E também podemos deixar notas pré-estabelecidas na cartela, para que os alunos a pratiquem assim também. Então, lembra que quando eu toquei no violão a escala, fiz do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? Que eu fiz 2 oitavas. Oitava na música é quando a gente usa as 8 notas, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Quando eu começar de novo, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, eu fiz 2 oitavas. Se eu continuar, 3 oitavas, 4 oitavas e assim sucessivamente, certo? Nesse jogo que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai trabalhar, vocês só tem que saber as 7 notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? E aí, esse é o jogo com 7. Você pode fazer depois com 10, com 20, enfim, com quantas notas vocês quiserem. E depois vocês podem deixar notas pré-estabelecidas, que eu vou mostrar para vocês agora no vídeo. Então, pessoal, tudo bem? Aqui está a cartelinha que eu fiz, tá? Os jogos fiz uma espécie de um edifício, tá vendo? Tem uma portinha assim para ficar um pouco mais lúdico para as crianças poderem brincar. E aqui eu fiz as fichinhas, ó. Vou baixar aqui um pouquinho a câmera. Então, tá, aqui estão as fichas, ó. Si, lá, sol e assim por diante. Então, o que a gente faz para brincar? Pegou aqui igual eu fiz lá no desenho, né? Na primeira nota aqui. Então vem aqui e acho dó. E aí eu vou pôr o dó aqui. Opa. Põe o dó aqui. Depois põe o ré, mi e assim por diante. Quando eu falo de deixar notas pré-estabelecidas, vamos supor, se você vier aqui no terceiro quadradinho e colocar o ré, o aluno ou aluna vai ter, né, já tem uma dificuldade a mais, porque aí ele vai ter que saber que depois do ré vem o quê? Vem o quê? Do ré, mi. Então, aqui em cima do ré vai vir o mi. E abaixo do ré, o que vem? O dó. E abaixo do dó, o que vem? O si. E assim por diante. Tem muita gente que já deixa o nome da nota pré-estabelecida já na cartela. Eu não trabalho assim, eu costumo pôr as fichinhas que eu quero pré-estabelecidas, porque eu acho que fica mais prático para mim, né? Não precisa, assim, para trabalhar, você não precisa ter tanta cartela. Porque se você fez já uma cartela com aquela nota ali, você já acaba perdendo ela, você não consegue trocar aquela nota de lugar. Então esse é o jogo vertical, ou o jogo do edifício,
tá? Você pode deixar uma coisa mais lúdica. Eu fiz aqui de cartolina só para vocês verem que dá para ser feito de materiais mais práticos, que não precisa gastar tanto dinheiro para fazer. Aqui eu fiz 7 fichinhas, mas aí depois vocês têm que fazer, se você for fazer o de 15 notas, aí você tem que fazer 15, 16 fichinhas, tá? E se você for fazer mais de uma também, aí você tem que fazer o tanto de ficha do tanto de cartela que você fez, tá certo? Então essa é a formação de padrões na vertical, tá? Depois nós temos a formação de padrão na diagonal, de padrões nas diagonais, né? Isso aqui já se assemelha mais à partitura musical, né? A escrita musical, que ela é na diagonal. Também pode ser escrita na vertical, quando são acordes, né? Tocados simultaneamente, né? Tocados de uma vez. E quando a gente toca um de cada vez, eles vêm separados assim, né? Mas a gente sempre lê na diagonal. Aí o ascendente, nós temos aqui do lado direito, do Dó pro Ré aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. Ascendente que aqui é o grave e aqui é o agudo, tá? Então por isso que é o ascendente. E aqui o descendente, que você está indo do agudo pro grave, certo? Aí eu também fiz uma espécie aqui para uma cartelinha, né? Mais ou menos no sentido desse exemplo que eu dei aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, aqui eu fiz o modelinho também dos ascendentes e descendentes. Esse aqui vocês vão ver aqui para frente que eu fiz ele sanduíche, que é quando tem o ascendente e também o descendente, tá? Essa é uma outra maneira que a gente vai mostrar depois. Aí é a mesma coisa, ó. Se aqui, vamos supor, eu tenho Sol, eu já posso pré-estabelecer que aqui eu tenho Sol. Ou o a aluna pode vir desde do começo. Então, se aqui eu tenho Sol, o que vem antes do Sol? Que seria aqui, do Ré, Mi, Fá, Sol. Então aqui seria o Fá. E o que viria antes do Fá? O Mi, certo? E assim por diante. Como eu posso também não especificar nada e vamos supor que eu vou começar aqui pelo Lá. Depois do Lá vem o que? O Si. Depois do Si vem o que? O Dó. Depois aqui volto pro Si. E assim por diante, certo? Então esse aqui é o na diagonal, que já assemelha mais a partitura que a gente lê na música. É que depois, como a gente conversou, o sanduíche superior, que é quando você vai na ascendente e volta, o inferior na descendente e depois volta, e o sanduíche misto, que é quando ascendente, descendente, ascendente de novo, certo? Então isso aqui são várias maneiras de trabalhar essa leitura, essa automação, né? Essa ordenação das notas. Isso aqui já é muito mais pensando na partitura, né? Quando está a parte do diagonal. Então e assim, é uma coisa bem fácil de trabalhar. Você não precisa saber, né, como é o propósito dessa pesquisa. Não precisa saber muito de música, só decorar, né, a ordem das notas subindo, depois a ordem das notas descendo, certo? Então esse aqui são os primeiros jogos que você pode brincar com os alunos e as alunas. Então, recapitulando aqui, a formação de padrões verticais, certo? Diagonais,
pode fazer ascendentes e descendentes. E depois você faz o sanduíche, que é quando você sobe, desce, ou desce, sobe, ou sobe, desce, 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 sobe, e assim por diante. Isso aqui são só como é que eu posso dizer? Exemplos, né? Que a gente pode trabalhar. Ok? Então agora nós vamos para as figuras rítmicas, desculpa. Figura rítmica é uma coisa muito importante na leitura da partitura, porque eu acho assim, na musicalização é muito legal a parte de trabalhar bandinha rítmica e tal, mas eu acho também é legal já você, com a parte lúdica dos jogos, você já começar a introduzir essa parte da leitura, né? Aí com o tempo você vai conseguindo entrar mais com mais afinco, né? Com mais, como é que fala, profundidade, né? Mais aprofundamento nessas atividades, nesses exercícios de leitura rítmica, depois leitura melódica. E aí a criança, quando vai escolher um instrumento, é muito mais prático para ela, né? Então aqui, figuras musicais. Recebe o nome de figuras musicais ou figuras rítmicas os símbolos que representam os diferentes tempos de uma música. Basicamente, cabe a essa figura indicar o tempo de duração que terá cada nota ou acorde presente numa partitura. Certo? Então o que é? Se a gente pegar aqui a semibreve, que ela é a nota maior, né? Como se fosse a pizza grande. Então ela é um inteiro. Se a gente pegar a mínima, ela vale duas semibreves, por isso que tem esse numerinho 2, que é como a gente cortasse a pizza na metade, tá? Ou se a gente pegasse R$1, essa aqui valesse 50 centavos, então ela vale metade. Se você pegar a semínima, ela vale 4 semibreves, então é como se eu cortasse a pizza em 4, e assim por diante. Você juntando essas notas e durações das notas na música, que é que você consegue o ritmo da melodia, da harmonia, enfim, da música em completo. Aí nós temos aqui, ó, a figura, são as figuras que a gente escreve, né, que são o tempo, as pausas de cada uma das figuras, que é o silêncio, né, do mesmo tanto que dura uma nota, a pausa dela vai durar o mesmo tempo, só que em silêncio. O nome delas, ó, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos aqui o corpo, que é a parte da bolinha, a haste, tá? E aqui nós temos a bandeirola, ó. Uma é a colcheia, 2 bandeirolas, semicolcheia, 3 fusa e 4 semifusa. Isso também vale para as pausas, ó. Uma bandeirola, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, para você trabalhar os jogos que eu vou te indicar, te passar, enfim, das figuras rítmicas ou figuras musicais, você tem que guardar o nome delas, o número e a pausa de cada uma. A única que dá, as únicas, né, que dão assim uma dúvida é a pausa da semibreve e a pausa da mínima, que é a mesma coisa, né? Só que a semibreve é para baixo, chapeuzinho para baixo, e a mínima, chapeuzinho para cima. Eu, quando comecei a aprender, eu assim, né, confundia muito. Aí eu comecei a fazer a analogia, né? Que essa tem a haste, então o chapéu era para cima. Essa não tinha haste, o chapéu era para baixo. Então eu fiz essa analogia e para mim valeu muito, porque na minha época não tinha muito esses jogos, né? Era ensino de conservatório mesmo, aquela coisa europeia, disciplinadora, enfim.
E para trabalhar a memorização dessas figuras, seus nomes, pausas e números de representação, iremos utilizar o jogo da memória e o jogo do complete a janela. Então, ó, vamos passar aqui para o próximo. Esse é o jogo do complete a janela. Você pode usar isso aqui. Você pega no Google, né, na internet, você consegue facinho. Aí você vai recortar cada uma dessas partes aqui, né? Então você vai ter todas as figuras recortadas, né, uma por uma, todas as pausas, todos os nomes, todos os números. Aí você vai fazer um retângulo aqui, ó, um retângulo, e faz 4 lugarzinhos para os alunos ou alunas colocarem, né, primeiro a figura, depois a pausa, o nome e o número. Essa ordem aqui é a que eu uso, viu? Vocês podem acabar utilizando outra ordem, né? Pode começar pelo nome, figura, pausa, número, enfim. Façam como vocês acharem que dá certo. Pra mim dá certo assim. Sempre deu muito certo assim. Então você vai lá, né? Lógico que você vai ter que ter mostrado isso para os alunos, né? Brincado um pouco com eles para eles conhecerem. E aí você pede para eles montarem a janelinha aqui, né? Que seriam esses 4. Uma dica que é legal. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 notas musicais. 7 figuras musicais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu me confundo que tem a quartifusa ainda, né? A gente não tá mexendo aqui. E aí eu faço 7 cartelinhas dessa, uma de cada cor, tá? Eu tenho uma verde, tenho uma amarela, uma azul, enfim, a cor que você achar legal. Só que eu não pinto nenhuma dessas aqui, tá? Essas ficam todas em branco mesmo. Só que eu deixo a coisa mais interessante para eles, né? Fica mais lúdico, eles acabam brincando melhor, brincando mais. É bem legal esse joguinho, dá muito certo. As crianças pegam muito bem, brincam bastante. Adolescente também, adolescente assim, pré-adolescente, né? Gosta bastante também. Que aí eles já são mais legais, que eles já leem melhor, né? Se você não tiver o aluno não for alfabetizado, né? Ou ainda não tem a fluência de ler, você pode trabalhar só com esses dois aqui, tá? Depois você vai introduzindo os outros, enfim, aí dá pra ir ajeitando. Isso aí que eu te falei, que eu falei pra vocês sobre eu ajeitar, entra nisso aqui, ó, no jogo da memória. E o jogo da memória triplo. Então o que é o jogo da memória? Eu vou abrir aqui a câmera. Eu fiz um joguinho da memória bem simples, tá? Fiz de EVA aqui no caso, mas se for naquelas lojas que vendem aqueles artigos de MDF, corte a laser, dá pra você pegar as madeirinhas, tem umas madeirinhas redondas assim, 20 centavos cada uma, dá pra você pegar, imprime na internet e aí você vai, né, cola e vai fazendo. Então o jogo da memória que eu fiz aqui é um jogo da memória mais simples, né? Está mostrando só a nota, né? No caso isso aqui tem 3 bandeirolas, então ela é a fusa, tá? Aqui está a nota e aqui embaixo está a pausa dela, tá? Aí tem uma igualzinha, certo? Aí fiz aqui também, vamos achar aqui iguais. Outra coisa dá pra fazer, clave de sol, tá? Clave de sol também dá pra fazer, pra trabalhar nesse jogo da memória. Dá pra fazer também clave de fá, certo? Dá pra trabalhar também com elas. A parte do pentagrama, que são as 5 linhas, onde a gente escreve a partitura.
Dá para fazer também. E o ideal de quando você está brincando com os alunos disso aqui é que eles verbalizem o nome. Então vamos lá, virou essa aqui, que é a que tem duas bandeirolas. Ah, semicolcheia. Aí fala, então tirei a semicolcheia. Vira essa aqui, mínima. Entendeu? Virou essa aqui, a outra semicolcheia. Ah, virei o clave de Fá. Virei clave de Sol. Porque aí ela vai verbalizar e vai assim, guardar melhor o nome das figuras, tá? E aí olhando, já vai começando a associar a figura com a pausa dela, certo? Outra coisa que dá para você fazer também, que seria a mesma coisa que eu falei lá do outro. Você pode fazer uma pecinha sendo só a nota, e aí você faz a outra pecinha como sendo a pausa dela. Então você tem que virar a nota com a pausa, tá? Isso aí também. Só que aí a criança, né, o aluno, a aluna já tem que saber já o quem que é quem. Então esse aqui é o princípio, né, para você começar a brincar. E aí depois você pode ir fazendo adequações a isso. Que aí a gente entra naquele ali que eu escrevi, que é o jogo da memória triplo, tá? O que é o jogo da memória triplo? Aí você vai pegar aqui, ó, essas mesmas notinhas aqui, esses mesmos gráficos que eu te passei aqui, passei para vocês. E aí você pode fazer o triplo. Você vai fazer da cor amarela, as pecinhas na cor amarela, só as notas, tá? As figuras. Então você vai fazer só a figura aqui, ó. Essa, depois você põe só essa figura, só figuras. Aí tem que ser a mesma cor, tá? Vamos supor, todas vermelhas, são as figuras. Aí você vai pegar, agora eu vou fazer amarelo. Você pegou amarelo você vai colocar todas as pausas de cada uma, né? Que seria isso aqui, ó. A outra teria só a pausa, certo? Todas amarelas. Aí vai pegar uma branca, a preta, enfim, que é a outra sequência com os nomes ou com os números. Eu costumo usar os números, tá? Então você vai ter uma vermelha. Vou pôr vermelha assim porque eu tô só dando hipoteticamente. 7 peças, 7 pecinhas vermelhas com as figuras musicais, depois 7 pecinhas amarelas com as pausas, depois mais 7 pecinhas de outra cor diferente com os números correspondentes. Aí você vai chegar, a criança vira uma amarela, vira uma vermelha e vamos pôr que a outra é verde. Aí tem que acertar os três para pegar as pecinhas, né? Esse daí já é um pouco mais complicado, mas é muito legal também. Eles gostam bastante de brincar com esse tipo do jogo da memória triplo. É uma coisa diferente, né? Que eles não são acostumados, porque a maioria só conhece o jogo da memória desse aí de 2 peças só, né? Que é aquele outro que eu expliquei. Então esse daí é bem legal também. Então, dando continuidade aqui, na terceira parte dos jogos nós vamos trabalhar a altura, o grave e o agudo. Qual que é o jeito mais fácil da gente falar de um som grave ou de um som agudo? É a gente falar que o som grave é um som grosso, né? E o som agudo é um som fino. Eu acho que não importa, assim, também não tem tanta interesse de você falar, porque o grave é da frequência, não sei o que, o agudo é da frequência. Não, eu acho que você falando assim, eu exemplifico muito falando assim, né? Se eu falo assim, eu estou falando grave, né? Se eu estou falando assim, eu falo agudo. Então assim você já vai quebrando o gelo e eles vão entendendo melhor. Aí nós temos esse joguinho aqui, ó, que é o bingo de grave e agudo. Então você faz
essas cartelinhas, né? Eu coloquei hipotéticos aí, tá? Eu inventei aqui. Então aqui, a parte de cima aqui são as notas agudas e aqui a grave. Então aqui, ó, aguda, grave, aguda, aguda. Aguda, grave, aguda, grave. Aí você pega, eu tô com um potinho de margarina aqui, de manteiga. Se eu tocar aqui, ó, é um som agudo, grave, desculpa. Se eu tocar aqui, né, ó, grave, agudo, certo? Aí vocês podem pegar latinha de leite, aquela de ferro, você bate na parte de baixo dela, ela pega muito bem o agudo. Pode pegar um pote de sorvete que é mais grave, enfim, pode usar o pé como grave, mão como agudo. Vocês podem ter N ideias de fazer. Aí o que você faria? Você pegaria, distribuiria, né, algumas, você pode fazer isso em grupo, né? Você pega lá 7, 8 fichinhas dessa daí, espalha lá pra eles, e aí você vai tocar. Vamos supor, vou tocar primeiro ali, ó, agudo, grave, agudo, agudo. Aí eles vão olhar ali e tentar descobrir qual que é a fichinha que você tocou. Aí só dou a dica de você colocar alguma marcaçãozinha assim embaixo, igual o número 9 e o 6, né, pra você saber quem é quem. Porque às vezes você pega essa ficha aqui, se tiver ao contrário, dá, como diz o nome, como eu disse, fica ao contrário. Então você coloca lá. Aí falou, aí quem acertar ganha um ponto. Ou você pode fazer em duplas, trios, só que aí você tem que ter, se for fazer com três, né, 3 trios ou 3 grupos, vamos por assim, você vai ter que ter 3 cartelinhas de cada uma dessa daí, certo? Mas dá pra fazer também, é só dar um pouco mais de trabalho. A segunda ali, ó, se eu fizer agudo, grave, agudo. A terceira, certo? A quarta, e assim por diante. É uma coisa muito legal de brincar. Com o pé, né? A última aqui, ó. Dá pra fazer também. Você pode usar também um som grave e um som agudo para brincar de vivo ou morto. Então fui lá, fiz um som grave, é morto. Fiz o som agudo, é vivo. E assim por diante. Eles adoram brincar disso daí. Aí é que assim, às vezes, para fazer essa brincadeira, você tem que ter ou um tamborzinho mesmo, ou tem que ter uma coisa que faça um som relativamente alto, né? E que faça realmente um grave e um agudo com bastante diferença entre eles, né? Se pegar um que dá um som muito parecido, eles acabam confundindo. Aí se vocês forem brincar de vivo ou morto, uma dica que eu dou, vocês podem começar com eles olhando para você. Só que aí eles vão, né, na maioria das vezes eles ficam olhando onde você vai tocar para ver se eles vão abaixar no morto ou ficar no vivo, né, ou levantar no vivo, enfim. Então é legal você brincar no começo com eles vendo, depois falar, vamos todo mundo virar de costa, porque aí eles são obrigados, assim, né, vão ser forçados a escutarem mesmo o som e fazerem a brincadeira com o ouvido mesmo, né? Não ficar olhando o que está fazendo. Aí outra coisa que eu dou dica, aquela música We Will Rock You, tum tum tá, tum tum tá. Você pode fazer também na sala de aula, coloca para tocar, pé, mão, pé, mão. Dá para fazer também. Isso tudo trabalhando essa parte do grave e do agudo. E aí, em cima disso aí vocês podem ter outras ideias e, enfim, e trabalhar de outras maneiras, certo? Então, pessoal, aqui a gente chega ao final desse projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal 9.440.
de 9 de maio de 2005, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. São jogos de musicalização para professores do ensino regular. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem. Podem deixar dúvidas, comentários aqui no vídeo. Se quiser trocar uma ideia quanto a isso, estou à disposição. Pode deixar aqui o comentário aqui, a gente vai conversando, tá certo? Espero que seja de alguma valia para vocês, para trabalharem com as crianças. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.